Já parou para pensar, se aparecessem R$ 50 na mão agora, o que seria feito com eles? Pois é, essa pergunta que parece simples na verdade revela muita coisa sobre como a gente lida com o nosso dinheiro. Vamos dar uma olhada em como um plano bem fácil pode transformar pequenas decisões em grandes conquistas. Tudo começa com um pequeno desafio. Uma pergunta que, no fundo, vale muito mais que R$ 50, porque ela vai na raiz de todas as nossas decisões financeiras. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. R$ 50 apareceram, do nada. Para onde iria esse dinheiro? A resposta para essa pergunta, é o verdadeiro ponto de partida para a gente entender os nossos próprios hábitos. Olha, opções não faltam, né? Dá para comprar um lanche, um item de lazer, quem sabe até um acessório para o celular, ou, claro, guardar. O ponto principal aqui é perceber que cada vez que a gente decide gastar, na verdade a gente está fazendo uma escolha. É sempre uma coisa no lugar da outra. Ok, mas como fazer a melhor escolha? Existe uma ferramenta, um conceito fundamental que ajuda demais nisso. É exatamente aqui que entra a grande diferença entre aquilo que a gente precisa de verdade e o que a gente só quer. E sabe como isso se chama? Educação financeira. E a melhor parte é que não é nenhum talento especial, sabe? É uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. É basicamente sobre cuidar do dinheiro de um jeito inteligente, para que ele comece a trabalhar a nosso favor. A distinção é bem direta, na verdade. Pensa assim, necessidade é aquilo que é essencial para viver. Comida, moradia, saúde. Já o desejo é aquilo que a gente gostaria de ter, mas que no fim das contas não é vital. Parece uma diferença pequena, né? Mas entender isso tem um poder gigantesco nas nossas finanças. Quer ver na prática? Vamos pensar juntos. Arroz seria o quê? Uma necessidade, claro. E um videogame? É um desejo. Remédio? Ah, essa não tem nem dúvida, né? Necessidade total. E aquele chocolate depois do almoço? Por mais delicioso que seja, é um desejo. A conta de luz? Necessidade. Vendo os exemplos assim um do lado do outro, fica bem mais fácil de entender a ideia, né? Beleza, então a diferença ficou clara. Mas e aí? Como aplicar isso no dia a dia? A resposta está num plano bem simples, que faz a gente parar para pensar um pouquinho antes de abrir a carteira. E esse plano todo começa com duas perguntas-chave, que funcionam como um filtro, sabe? A primeira é, eu realmente preciso disso? Ela já nos conecta com o que é necessidade. E a segunda, eu tenho dinheiro suficiente? Essa nos traz de volta para a realidade financeira. Simples, mas muito poderoso. Olha só um exemplo de como isso pode se parecer na prática. Vamos imaginar um orçamento de R$ 100. Uma forma equilibrada de dividir poderia ser 60% para cobrir as necessidades, 20% para realizar alguns desejos e, o que é crucial, 20% para poupança. É uma sugestão, claro, mas já dá uma ótima ideia de como organizar as coisas. Tá, isso é legal na teoria, mas e na vida real, como funciona? Para ilustrar, vamos conhecer o Léo e acompanhar ele numa missão de compras. O cenário é o seguinte, o Léo tem R$ 40 no bolso. E ele quer duas coisas, um lanche, que custa R$ 15, e um jogo, que custa 30. O dinheiro é limitado, mas a vontade de comprar é grande. E aí vem a grande questão. O dinheiro dele dá para levar os dois itens? Fazendo as contas rapidinho, 15 mais 30. Será que o orçamento fecha? E a resposta é não. A conta dá R$ 45 e ele só tem 40. É aqui que a lição se encaixa perfeitamente. Ele vai precisar fazer uma escolha. Vai ter que decidir o que é mais importante naquele momento e priorizar. Porque no fim das contas, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. A história do Léo é um ótimo exemplo, né? Agora, que tal a gente trazer essa lição para o nosso planejamento? Chegou a hora de aplicar o que aprendemos. Então, vamos ao desafio. Imagine que R$ 100 acabaram de entrar no orçamento. Com base em tudo que a gente conversou sobre necessidades, desejos e poupança, como seria a divisão ideal desse valor? Este é o momento de pensar nas próprias prioridades. Quanto iria para as necessidades, como alimentação ou transporte, quanto para os desejos, como um passeio ou um lanche especial, e quanto para guardar. O mais legal é que não existe resposta certa ou errada. O que realmente importa é o ato de parar para planejar. E para fechar, fica esta frase que resume tudo. Planejar não é se privar, e sim ter controle para alcançar objetivos maiores. A pergunta que fica é, qual o primeiro passo que pode ser dado hoje para começar a planejar melhor as finanças?